fazendo a exposição deste livro tão maravilhoso, Mateus, o Evangelho do Grande Rei. Mateus significa dom de Deus. E ler o Evangelho de Mateus é conhecer sobre a vida e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo em Mateus 22, a partir do versículo 41 até o versículo 46. Nós estaremos lendo esse texto para nossa edificação. Ficando feliz com o Mateus aqui do Samuel, viu, Mateus? Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos ler esse texto juntos. Você que está em casa também, acompanhando a transmissão, você possa ler essa passagem juntamente comigo. Diz assim: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Que teu Santo Espírito, que inspirou esta passagem, possa iluminar as nossas mentes, ó Deus, para que possamos, ó Deus, tirar desse texto lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre. E que possamos, ó Deus, viver esse texto, conhecendo mais e mais a Cristo, aquele que é pleno Deus e pleno homem, em uma só pessoa para sempre. Que o Senhor esteja iluminando as nossas vidas, pois nós queremos te seguir hoje e para sempre. Queremos seguir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e queremos amá-lo de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Qual é a grande questão da vida? Os fariseus fizeram várias perguntas para Jesus. No entanto, não fizeram a pergunta mais importante. Na verdade, as suas perguntas eram perguntas capciosas para colocá-lo em conflito com a lei, com o povo, com as autoridades romanas. Jesus foi indagado o seguinte: é lícito pagar tributo a César ou não? Se Jesus dissesse: é lícito pagar tributo a César, ele seria considerado um traidor do povo. Se Jesus dissesse: não é lícito pagar tributo a César, ele seria considerado um rebelde contra Roma. Jesus lhes respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Depois foi a vez dos saduceus. No céu, caso ou não caso? Jesus respondeu: na ressurreição, na vida futura, não há mais casamento, serão como os anjos no céu. Por fim, fizeram a pergunta: qual é o grande mandamento da lei de Deus? Todavia, a grande questão da vida não é saber se é lícito pagar tributo ou não pagar tributo. A grande questão da vida não é saber se há casamento na vida futura, no céu. A grande questão da vida não é saber o grande mandamento da lei de Deus, mas é saber quem é Jesus. Essa é a grande questão da vida. Por essa razão, Jesus fez a pergunta para os fariseus: que pensais vós do Cristo? De quem é ele filho? E eles responderam: ele é filho de Davi. Que pensais vós do Cristo? Cristo é a palavra no Novo Testamento equivalente a Messias no Antigo Testamento, ungido de Deus, e Jesus foi ungido como profeta, sacerdote e rei. O conceito de Messias existia na mente de todas as pessoas do primeiro século. Todas as autoridades em Israel aguardavam a vinda futura daquele a quem Deus ungiria como Messias de Israel. Davi era uma figura grande do Antigo Testamento, um herói nacional, um grande guerreiro, aquele que derrotou Golias
com uma pedrada lançada por uma funda, aquele que resistiu Saul, que tentou matá-lo várias vezes, aquele que se tornou o maior rei de Israel. Todos em Israel sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi. Davi era da tribo de Judá e o Messias viria da tribo de Judá. O maior rei de Israel, aquele que inaugurara a idade de ouro da nação. Além disso, meus irmãos, Deus havia iniciado uma aliança com Davi, prometendo-lhe que haveria um rei de sua linhagem no trono para sempre. Havia um Messias, aquele que se assentaria no trono. Isso nós podemos ver em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13. Se puderem colocar na tela aí, 2 Samuel 7, 12 e 13, diz assim: quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Havia uma expectativa do cumprimento dessa profecia que Deus havia dado a Davi, o grande rei de Israel. No entanto, meus irmãos, pouco tempo após a morte de Davi, a idade de ouro começou a perder o brilho sob o reinado de Salomão, o seu filho, e quando Salomão morreu, o reino davídico transformou-se em ferrugem com a divisão do reino de Roboão e Jeroboão. Duas tribos, a tribo do norte e a tribo do sul. O reino do sul, a tribo de Judá. O reino do norte, a tribo de Israel. A maior parte da história de Israel e Judá, a partir de então, é composta de corrupção, de reis maus, de apostasia, até ambos os reinos serem tomados por potências estrangeiras. Por exemplo, quando a tribo de Israel, essa tribo então foi para o cativeiro chamado cativeiro da Síria, em 722 a.C. E depois foi a vez também da tribo de Judá, que foi também para o cativeiro babilônico, e eles ficaram no cativeiro durante 70 anos. Eles foram para o cativeiro em 586 a.C. O povo então ansiava pelo dia em que a casa caída de Davi seria reerguida, e a idade de ouro então seria restaurada com a vinda de um homem semelhante a Davi. Eles tinham uma expectativa do Messias conquistador, semelhante a Davi. Na época de Jesus, especialmente, a esperança e a expectativa quanto à vinda do Messias eram intensas, porque o povo judeu gemia sob o domínio de Roma. Roma cobrava impostos da Palestina, Roma oprimia o Estado de Israel, e o povo então tinha uma expectativa da chegada deste Messias conquistador. Durante o reinado de Davi, Israel havia sido um dos grandes e poderosos impérios do mundo antigo, mas na época de Jesus, entretanto, Israel vivia um de seus momentos mais fracos da história, pois era impotente em força militar, eles estavam subjugados debaixo do Império Romano. O povo almejava então ver a renovação da glória de Israel, um Messias poderoso. Portanto, o sonho de todo judeu era um guerreiro como Davi, que chegasse, que um herói forte e bravio liderasse uma revolução contra o Império Romano e lançasse fora o jugo da escravidão, tanto que pesava sobre o pescoço do povo. Todas as esperanças foram colocadas no filho de Davi, o qual realizaria mais uma vez as façanhas do rei. Essa questão sobre a identidade de Jesus, meus irmãos, já havia sido tratada com os discípulos em particular. Jesus perguntou para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
A partir daí, Jesus começou a ensinar aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus então se revelou quem ele é o eterno Filho de Deus. Mas Pedro, então, chamando à parte, começou a reprovar: não, Senhor, nós esperamos um guerreiro, não alguém que possa ir para a cruz, não alguém que pudesse sofrer nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, fosse morto. Não, esse não era expectativa judaica. Jesus, porém, o repreendeu e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Agora, meus irmãos, essa questão sobre a identidade do Messias é levantada publicamente em Jerusalém. Jesus está aqui na terça-feira, a terça-feira da semana da paixão, que Jesus ia ser crucificado na sexta-feira. E Jesus então pergunta para os líderes religiosos, para os fariseus, para os doutores da lei: e vós, quem pensais que eu sou? Que pensais vós do Cristo? Uma vez que Israel esperava o Messias, a linhagem de Davi, para restaurar um reino terreno, pudesse libertar a Palestina do Império Romano. Além do mais, eles não aceitavam que Jesus fosse chamado filho de Davi. O texto diz que, vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, as crianças, né? Nós tiramos as crianças aqui, foram para o culto lá, para ouvir a mensagem, e as crianças cantando: hosana ao filho de Davi. O texto diz que indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves os que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. As crianças fazem parte também do reino de Deus, por isso Jesus diz: deixai-vos a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças estavam louvando a Cristo como filho de Davi, hosana ao filho de Davi. No entanto, o ar precisa ser purificado. Ou seja, as ideias falsas e mundanas ligadas ao conceito de filho de Davi ou Messias precisam ser removidas. Por isso Jesus faz essa pergunta crucial, fundamental, essencial: e vós, que pensais do Cristo? De quem ele é filho? Ele respondeu: ele é filho de Davi. Mas Cristo é meramente o filho de Davi? Não. Os fariseus devem aprender que o filho de Davi é também o Senhor de Davi. O filho de Davi é o filho de Deus. E ele não é meramente homem, mas também ele é Deus. E essa verdade deveria estar clara na mente dos fariseus, pois ela faz parte do Antigo Testamento. Veja que Jesus está citando aqui o Salmo 110, que nós lemos aqui na liturgia do culto. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. Isto é a conversa do pai com o filho, do Yahvé com Adonai. Disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor Adonai. Os escritores do Novo Testamento, meus irmãos, verteram para o grego da seguinte forma: disse Kyrios ao meu Kyrios. É o mesmo termo. Senhor, referindo-se ao Deus Pai, e Senhor, referindo-se ao Messias, a Cristo. Na perspectiva judaica, o filho nunca é maior do que o pai. O descendente é sempre subordinado ao mais velho. Portanto, Jesus perguntou: como poderia ser possível a Davi chamar seu filho de Senhor? Além do mais, Davi
não redigiu o texto a partir do seu próprio conhecimento poético ou humano, mas o fez sob a inspiração do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Foi debaixo dessa inspiração que Davi referiu-se ao Messias como o Senhor. A Bíblia, meus irmãos, é um livro inspirado pelo Espírito Santo. E Davi, quando escreveu o Salmo 110, ele estava escrevendo esse salmo debaixo da inspiração do Espírito Santo. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Davi falou sobre a orientação e a supervisão do Espírito Santo. O filho de Davi é o Senhor de Davi. O filho de Davi é o soberano de Davi. Aquele que vem da linhagem de Davi é o rei de Davi, o Adonai de Davi. Em outras palavras, o Messias prometido é superior a qualquer rei terreno que existiu antes de Davi e que é bem maior do que Davi. Por isso o texto diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus Pai estava convidando o Deus Filho para ocupar o assento da autoridade cósmica. Assenta-te à minha direita. É a conversa do Pai com o Filho na eternidade. A mão direita se refere a um lugar de poder e honra na Bíblia. O Pai estava prometendo colocar o Filho à sua destra como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi, ele compreendia que o seu filho seria o rei sobre todas as coisas. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus é aquele que tem um nome acima de todo nome, e que no último dia todo joelho vai se dobrar diante dele, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, como Deus homem, recebeu o governo da igreja, do céu e da terra. Jesus, no final deste livro de Mateus, diz o seguinte: toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como sobre a terra. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está agora sentado à mão direita de Deus Pai, mas isso não significa que Ele esteja numa vida de repouso, uma vida que Ele esteja inativo, uma vida inativa. Ele está ativamente engajado na sua obra mediadora. Ele governa e protege a sua igreja por seu Espírito e também por seus oficiais, por ele designados. Ele protege o seu povo dos perigos que nos circundam, dos perigos circundantes na nossa vida. Ele exerce autoridade sobre as forças da natureza e sobre todos os poderes hostis ao reino de Deus, e assim continuará a reinar até sujeitar o último inimigo. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, Ele vai lançar o diabo para dentro do lago de fogo. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, para ficarmos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. O que Jesus está fazendo no céu hoje? Ele está construindo para nós a nova Jerusalém, que vai descer do céu para a nova terra. Por isso ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Além do seu governo real, meus irmãos, ele é um sacerdote para sempre. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Quantas vezes você quis mais se afastar de Deus do que caminhar com Deus?
Mas Jesus intercede para você, para que Satanás não te peneire, para que a sua fé não desfaleça, para que você não seja destruído. Jesus está intercedendo por nós. Por fim, Cristo continua nos ensinando como grande profeta, por meio da inspiração das Escrituras e da iluminação do Espírito Santo, nos ensinando as verdades reveladas. Jesus disse que Ele seria assunto aos céus, mas não nos deixariam órfãos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para morar em nós. Mas o Consolador, o Espírito da verdade, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo continua trabalhando em nós e revelando Cristo a nós, para que possamos conhecê-lo mais e mais. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que Jesus é filho e Senhor de Davi, a resposta para todas as nossas indagações. Vamos dizer isso comigo? Jesus é filho e Senhor de Davi, a resposta para todas as nossas indagações. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, que a concepção correta a respeito de Jesus é essencial para a vida eterna. Ninguém pode ser salvo sem conhecer de fato quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Se enganar a respeito de Jesus é enganar-se em relação à salvação. Quem é o Messias? Os judeus esperavam apenas o Messias político e conquistador de um reino terreno, mas esse não é o Messias verdadeiro. Jesus foi rejeitado pelos judeus uma vez que ele era grande demais e humilde demais para as ideias de Israel. Vamos repetir comigo? O Jesus foi rejeitado pelos judeus porque ele era grande demais e humilde demais para as ideias de Israel. Ele era grande demais para o seu povo porque ele disse que ele era o Filho de Deus, o Senhor de Davi, fazendo-se igual a Deus. Ele era grande demais para o seu povo porque ele perdoava pecados. Lembra que Jesus disse para o paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados? E os fariseus pensavam: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus é Deus. Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus é Deus, por isso Ele pode perdoar pecados. Jesus é grande demais para o seu povo, porque Ele disse que Ele era o Senhor do sábado. Jesus era grande demais, mas também humilde demais para as ideias de Israel. Porque Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E pagar tributos a César era uma afronta para os judeus. Era inadmissível, pois o Império Romano estava extorquindo os bens da nação. Ele era humilde demais para as ideias de Israel, porque ele tocava nos leprosos. Um leproso apareceu diante dele: Senhor, cura-me, se podes. E Jesus diz: eu quero. E Jesus o tocou. Jesus era humilde demais porque ele tocava o intocável. Um leproso deveria ficar afastado no leprosário. E Jesus tocou no leproso e o curou. E não foi contaminado porque ele é o Senhor da vida. É o médico dos médicos, aquele que pode curar os enfermos. Ele era humilde demais porque ele comia com publicanos e pecadores. Os publicanos eram cobradores de impostos e por isso eram odiados pelos judeus, e eles eram considerados por eles pecadores imundos, e quem se aproximasse ficaria imundo. E Mateus, que escreveu este evangelho, era um publicano, um cobrador de impostos, e ele entrou no colégio apostólico e escreveu este evangelho. Por isso Jesus era odiado. E Jesus então disse para os fariseus: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, pois não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Todos pecaram, meus irmãos, e carecem da glória de Deus. Jesus era humilde demais porque ele era pobre. Ele nasceu numa família pobre.
Ele era aquele que se fez pobre por amor de nós, aquele que é dono de tudo, se fez pobre para nos tornar ricos da sua graça. Ele nasceu numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Um coxo. Uns animais comem, e ali Jesus foi colocado, foi o seu berço. Ele não tinha casa própria, ele morava numa casa alugada em Cafarnaum, ele não tinha posses. O Filho de Deus tomou a forma de servo. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mesmo no auge de sua glória terrena. As multidões ao redor de Jesus, porque ele abriu os olhos dos cegos, ele fez o paralítico andar, ele curou leprosos, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão, e a multidão então o acompanhava. E ele então, entrando em Jerusalém, ele não entrou numa carruagem, ele entrou montado num jumentinho, cria de animal, de carga. Por fim, ele foi açoitado, cuspido, desprezado, injuriado, blasfemado. Jesus, ao mesmo tempo, era grande demais e humilde demais para as ideias de Israel. Por isso ele foi rejeitado. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui aprendemos, meus irmãos, em segundo lugar, que além de conhecer quem é Jesus, nós devemos também aprender que as Escrituras foram dadas com o intuito de ensinar os homens a respeito de Jesus. Nós devemos ler as Escrituras Sagradas. E desde o Antigo Testamento, de Gênesis até Apocalipse, toda a Bíblia aponta para Jesus. E o Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E esse salmo é um salmo inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia toda é um livro inspirado por Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui Davi nos ensina que o Messias é co-igual a Deus Pai. Jesus não é um Deus menor. Jesus não é apenas homem, como dizem as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, eles são uma seita. Jesus não é também um ser fantasmagórico, como pensavam os docéticos. Jesus é homem e Deus, o Deus encarnado, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Disse o Senhor ao meu Senhor: o Messias é o Senhor de Davi. Além do mais, embora Davi fosse o rei de Israel, ele escreveu a respeito de Cristo como sendo o rei dos reis, sentado à direita de Yahvé, para reinar com ele em glória. Portanto, filho de Davi, embora humano, deveria ser muito mais do que homem, deveria ser o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado. Jesus, meus irmãos, pode ser encontrado em cada parte da lei, dos profetas e dos salmos. Cristo é o coração da Bíblia, toda a Bíblia aponta para Ele. Jesus é o filho de Davi, mas também é o Senhor de Davi. Ele é alguém que existia antes de Davi, é alguém que vem depois de Davi. Ele é superior a todo homem e a qualquer homem que já existiu. Ele é maior do que Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Jacó. Ele é maior do que Davi. Ele é maior do que todo e qualquer um de nós. Ele vem antes de nós.
No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é Senhor de Davi. Ele, como grande rei, o grande profeta, o grande sacerdote, ele veio para vencer os seus inimigos e reunir para si um povo comprado pelo seu próprio sangue. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, aqui nós aprendemos que Jesus é o Senhor de Davi, e o seu reino jamais terá fim. Jesus está indo para a cruz, ele está na semana da paixão, e ele sabe que veio para morrer a pior morte, a morte de cruz. Ele veio para morrer pelo seu povo, para derramar o seu sangue em favor do seu povo. Ele seria traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E como Deus, ele é o Senhor de Davi, cujo reinado não terá fim. Embora os líderes de Israel buscassem destruir Jesus, ele reinará sobre os seus inimigos. Calvino diz o seguinte, meus irmãos: não nos inquietemos quando virmos o reino de Deus sendo atacado por todos os lados. Não é o Estado Islâmico que pode acabar com a igreja. Não é o comunismo, nada pode acabar com a igreja, uma vez que o reino permanecerá invencível contra todo ataque. É por isso que Jesus diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai. Ele não está inativo, mas está reinando até que ele ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todos. Satanás, seus anjos, os ímpios, os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Tudo vai ser colocado debaixo dos seus pés. Nem Xangô, nem Zé Pilintra, nem Zé Pilantra podem vencê-lo. Todos dobrarão diante da glória e do poder de Jesus. Veja o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 e 27. Creio que vai aparecer aí na sua tela. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 e 27. Vamos ler comigo? E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas ele sujeitou debaixo dos pés. A morte é o terror de todos os homens. Todos nós sabemos que um dia nós teremos um fim aqui neste mundo. Não tem jeito de escapar da morte. Não tem um remédio, não tem uma vacina, não tem uma injeção, não tem um procedimento cirúrgico que possa nos livrar da morte. Mas um dia, quando Jesus vier, ele vai destruir a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. E todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos seus pés, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia Deus vai colocar um ponto final em toda a nossa dor. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus. Aplicações finais, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, conhecendo a verdadeira identidade de Jesus. Jesus é o Rei, o Filho de Davi, Senhor de Davi. Como homem, ele é filho de Davi. Ele é a raiz e a descendência de Davi. Ele é da tribo de Judá. Mas como Deus, ele é o Messias, ele é o Senhor. Como Deus, ele não tem princípio e nem fim.
Ele é o filho de Davi e ao mesmo tempo o Senhor de Davi. O Messias não é apenas um homem nascido de uma mulher, descendente de Davi, mas o Messias é Deus. Ele já existia antes mesmo de Davi. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa, para sempre. Ele é o Deus encarnado. Qual é a sua opinião a respeito de Cristo? Quem é Jesus para você? Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é a questão essencial da vida. Conhecer que Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma só pessoa para sempre. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, tomando uma decisão por Cristo. Uma questão de vida ou morte. Diante de Jesus, nós precisamos dar uma resposta. O que os fariseus fizeram? Eles ficaram silentes, calados. O texto diz aí no verso 46, Mateus 22, 46, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Eles não foram convencidos, persuadidos. Eles não foram convertidos a Cristo. Eles não foram convencidos que Jesus é o Messias, o único caminho para Deus. Infelizmente, eles não se converteram. Eles ficaram silentes. Eles ficaram sem dar resposta a Cristo. Saber quem é Jesus é a maior questão da vida. Uma vez que, se tivermos errado sobre Cristo, meus irmãos, nós estaremos errados sobre a salvação, perdendo assim a própria alma, a própria vida. Jesus é resposta para todas as nossas indagações. O que faremos com Jesus? Rejeitá-lo? Qual é a sua resposta? Espero que você declare pelo Espírito Santo que Jesus é o Senhor da sua vida. Uma vez que Jesus é o filho de Davi, o Senhor de Davi, que Ele também seja o Senhor da sua vida e o Senhor da sua casa. Jesus sendo o Senhor da nossa vida, é sinal que nós obedecemos em tudo. Nós seguimos os seus passos. Nós o amamos acima de tudo nesta vida. Quando nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele é o mais importante, Ele ocupa o primeiro lugar na história da nossa vida. Quando nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa casa, Ele é que tem o lugar principal na nossa casa. Não são os filmes da Netflix, não são as redes sociais, não são as piadas indecentes. O primeiro lugar na nossa casa tem que ser Ele. Quando nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, a nossa vida faz sentido, porque Ele é a resposta para todas as nossas indagações. Vejam bem que Jesus estava ali diante dos fariseus. O Senhor encarnado, já pensou? Se nós vivêssemos naquele tempo, há 2000 anos atrás, João, diante do Rei dos Reis, diante do Deus encarnado, a gente ficar silente, sem fazer nenhuma pergunta para Jesus, e ficar silente pensando, como eu posso matá-lo? Como nós iremos planejar a morte deste que diz que é maior do que Davi e Senhor de Davi? Eles ficaram silentes diante do Rei dos Reis, pensando em destruí-lo. Mas Jesus estava indo para a cruz, meus irmãos, para resolver o nosso maior problema. Aquele que é o legislador é também o cumpridor da lei. Nós não conseguimos cumprir a lei por nós mesmos, mas Ele cumpriu a lei em nosso lugar.
morrendo na cruz do Calvário para resolver o nosso maior problema. E na cruz do Calvário, Jesus, como Deus, buscou a mão de Deus, e como homem, buscou a mão do homem para fazer a reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Louvado seja Deus. Mas será que os seus inimigos podem destruí-lo? Jamais. Ele disse que enfrentaria a pior morte, a morte de cruz, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele seria pregado na sexta-feira, o seu corpo seria tirado da cruz, iria ser sepultado na tumba de José de Arimateia, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Jesus vive, e no dia final, os seus inimigos todos estarão debaixo dos seus pés. E todos vão confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Até mesmo o diabo, até mesmo o anticristo, até mesmo o falso profeta, até mesmo os ímpios, todos vão se declarar. E nós também iremos declarar: Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eles vão declarar tristes, porque não tem mais esperança. Mas nós iremos declarar sempre, porque a nossa esperança é Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é filho de Davi e Senhor de Davi. Ele também é o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé?